Os contraditores e seguidores desse peculiar intelectual francês devem reconhecer a profunda influência de seus escritos no desenvolvimento do governo, da educação pública, da cultura e até da economia. A ênfase na glória de Deus levou este homem muito além de qualquer outro reformador, a um profundo e cuidadoso estudo das Sagradas Escrituras. Bem-vindos a este resumo da vida de João Calvino. João Calvino nasceu em 1509, em Noyon, França, localizada a 100 quilômetros a nordeste de Paris. Seu pai, um advogado e administrador que trabalhava para o bispo católico, planejou uma carreira na igreja para seu filho, e em meados da década de 1520, Calvino tornou-se um excelente estudioso. Ele falava latim, era excelente em filosofia e treinado para realizar o estudo intensível de teologia em Paris. No entanto, seu pai mudou de ideia e decidiu que João deveria alcançar a grandeza no direito. João concordou e os próximos anos foram passados na Universidade de Orleans, ganhando distinção em um assunto que ele não amava. Durante esses anos, ele mergulhou no humanismo renascentista e aprendeu grego e leu clássicos amplamente. Quando o pai de Calvino morreu, em 1531, o jovem de 21 anos se libertou da influência dominadora de seu pai e mudou-se para Paris para perseguir a sua paixão, o estudo da literatura, especialmente os clássicos. Posteriormente, concluiu seus estudos e recebeu seu diploma de doutor em Direito em 1532. Nesse mesmo ano, Calvino publicou seu primeiro livro, um tratado sobre de Clementia, do filósofo romano Sêneca. O livro, que foi a tese de doutorado de Calvino, revelou sua grande capacidade intelectual. Foi enquanto estudava Direito que Calvino entrou em contato com a Reforma. A doutrina e os ensinamentos de Lutero chegaram até ele e sua vida deu uma guinada abrupta. Embora não haja registros de um momento ou data exata de sua conversão, em 1533, Nicolas Cop, reitor da Universidade de Paris e amigo de Calvino, pregou um sermão, um apelo à reforma com base no Novo Testamento, e um forte ataque aos teólogos escolásticos da época. Mas muitos resistiram às suas opiniões protestantes e Calvino, que se acredita ter escrito o discurso de Cop, foi forçado a fugir de Paris. Depois de ser preso por um tempo, Calvino fugiu para a propriedade de Louis Dutillet, um homem rico que simpatizava com a reforma. Enquanto estava lá, ele teve a oportunidade de passar 5 meses na extensa biblioteca teológica de Dutillet. Lá ele leu a Bíblia junto com os escritos dos pais da igreja, especialmente o de Agostinho. Após uma breve viagem a Paris e Orleans, Calvino foi para Basileia, na Suíça, e começou a escrever sua obra mais importante, As Institutas. As Institutas da religião cristã pretendia ser um manual elementar para aqueles que queriam saber algo sobre a fé evangélica. Calvino escreveu mais tarde: "Trabalhei na tarefa especialmente para nossos próprios franceses, porque vi que muitos estavam famintos e sedentos por Cristo, e ainda assim muitos poucos tinham algum conhecimento verdadeiro dele." Ao longo dos próximos 23 anos, a obra-prima de Calvino passaria por 5 grandes expansões, até atingir sua forma atual em 1559. Foi um feito que deu um forte argumento para os ensinamentos centrais da Reforma. Nas Institutas, Calvino delineou seus pontos de vista sobre a Igreja, os sacramentos, a justificação, a liberdade cristã e a política. Mais tarde, Calvino se estabeleceu em Genebra. Ele e seu amigo William imediatamente começaram a reformar a igreja da cidade. Depois de escrever uma confissão de fé, eles tentaram fazer com que os cidadãos vivessem em submissão às Escrituras. Mas sua tentativa de limitar a ceia do Senhor pela excomunhão, ou seja, para restringir a participação daqueles que abertamente viviam em pecado, resultou em seu banimento em 1538. Calvino foi para Estrasburgo, onde pastoreou por 3 anos. Lá casou-se com uma viúva anabatista, que teve 2 filhos.
Em 1541, a reputação de Calvino se espalhou. Ele escreveu mais 3 livros e revisou as Institutas. Ele fez amizade com os principais reformadores como Martin e Philippe. Ele foi posteriormente convidado a retornar a Genebra pelas autoridades municipais e passou o resto de sua vida tentando ajudar a estabelecer uma sociedade cristã lá. Após seu retorno, Calvino retomou sua pregação na cidade, retomando seu ministério no púlpito exatamente de onde havia parado 3 anos antes, exatamente no versículo seguinte à sua exposição anterior. Durante esses tempos conturbados, refugiados protestantes de toda a Europa chegavam a Genebra, buscando segurança das ameaças que enfrentavam em casa. Em pouco tempo, a população de Genebra dobrou. Com o tempo, centenas dos homens que fugiram para Genebra para serem instruídos na escola de Calvino voltaram para seus países de origem. Outros decidiram implantar igrejas em países que se opunham à reforma. Porque para essas pessoas a perseguição era certa e o martírio comum. A Escola de Teologia de Genebra passou a ser conhecida como a Escola da Morte de Calvino. Calvino acreditava que a igreja deveria refletir fielmente os princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Em suas ordenanças eclesiásticas, ele argumentou que o Novo Testamento ensinava 4 ordens de ministério: pastores, doutores, presbíteros e diáconos. Os pastores lideravam os cultos, pregavam, administravam os sacramentos e cuidavam do bem-estar espiritual dos paroquianos. Em cada uma das 3 igrejas de Genebra foram oferecidos 2 cultos dominicais e uma aula de catecismo. A cada 2 dias da semana, um culto era realizado. Depois começou a ter culto todos os dias. A ceia do Senhor era celebrada trimestralmente. Doutores ou professores davam palestras sobre o Antigo e o Novo Testamento, geralmente às segundas, quartas e sextas-feiras. A audiência consistia principalmente de estudantes e ministros mais velhos, mas qualquer um podia comparecer. Em cada distrito, os anciões ficaram de olho nos assuntos espirituais. Se eles viam uma conduta pecaminosa em qualquer cidadão, eles o advertiam. Se o comportamento não parasse, ele denunciava ao consistório, órgão de governo da igreja, que intimaria o acusado. A excomunhão era o último recurso e duraria até o defensor se arrependesse. Finalmente, o bem-estar social estava a cargo dos diáconos. Eram a diretoria do hospital, os executivos da Previdência Social e os supervisores do asilo. Os diáconos foram tão eficazes que Genebra não teve mais mendigos. O sistema funcionou tão bem por tantos anos que, quando John Knox visitou Genebra em 1554, escreveu a um amigo que a cidade é a escola mais perfeita de Cristo que existiu na Terra desde os dias dos apóstolos. Calvino pregava 2 vezes todos os domingos e todos os dias de semanas alternadas. Quando não estava pregando, ele dava palestras como professor 3 vezes por semana, além de ocupar cargos na seção e em várias comissões. O papel de Calvino na cidade era bastante peculiar. Ele foi nomeado e recebeu um salário do conselho da cidade. Ele poderia ter sido demitido, como foi em 1538. Ele era um estrangeiro em Genebra, nem mesmo um cidadão, até quase o fim de sua vida. Seu papel não se limitava ao seu trabalho na igreja. Ele esteve envolvido em muitas coisas que aconteceram em Genebra, desde a Constituição até a infraestrutura de drenagem e aquecimento. No final de sua vida, quando não podia andar até a igreja, foi carregado em uma cadeira para pregar. Quando o médico o proibiu de sair ao ar do inverno para a sala de aula, ele levou seus alunos para o seu quarto e deu aulas lá. Para aqueles que o exortavam a descansar, ele perguntava: "O quê? Você fará com que o Senhor me encontre ocioso quando ele vier?" Calvino morreu aos 54 anos, em maio de 1564. Seu corpo foi exposto ao público, mas devido ao fluxo de visitantes, os reformadores temeram ser acusados de promover a veneração dos santos. Então, ele foi enterrado no dia seguinte, em local anônimo. Até hoje, a localização exata de seu túmulo é desconhecida.
Logo mais eu estarei fazendo uma matéria exclusivamente sobre a morte dele, pois é um assunto muito interessante e não caberia somente em um vídeo. Embora Calvino tenha morrido, sua influência não morreu com ele. Fora da igreja, suas ideias foram culpadas e creditadas, dependendo do seu ponto de vista, com a ascensão do capitalismo, do individualismo e da democracia. Calvino era a voz mais clara e lúcida de quase todas as outras vozes protestantes. Na igreja, teve uma grande influência sobre figuras muito proeminentes como o evangelista George Whitefield, o famoso pregador Charles Spurgeon ou o teólogo Karl Barth, bem como movimentos inteiros, como o puritanismo ou o presbiterianismo. Dia após dia, grupos presbiterianos, reformados e até mesmo batistas continuam seu legado em igrejas locais ao redor do mundo. E você? E o que você acha? Qual você acha que é o maior legado de João Calvino para o cristianismo hoje? E como podemos fazer com que os cristãos de hoje se aprofundem nas Escrituras para encontrar nelas a glória de Deus? Deixe-me suas respostas aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Deus abençoe a vocês.